Olá, sejam bem-vindos. Hoje foi dia de arrumação de livros aqui em casa. Eu tirei tudo que estava guardado nas estantes, espalhei aqui na sala, fui selecionando por temas, estava tudo meio misturado. E os livros são uma paixão assim nutrida desde a minha infância, da minha adolescência. Eu agradeço muito a minha tia Mônica, que é jornalista, e que sempre me presenteou com livros interessantes e instigantes que fizeram despertar em mim essa vocação, né, para a leitura. E lembro muito dos livros da coleção Vagalume, que foram tão marcantes na minha adolescência e que me instigaram a aprofundar nas viagens de aventura e coisa e tal. E os livros sempre foram para mim grandes companheiros. Nenhuma viagem nunca foi muito longa e nenhuma espera nunca foi ruim estando acompanhada de um livro. E eu mudei muitas vezes na minha vida e toda vez que a gente muda, né, tem aquele processo de separar as coisas que a gente não quer mais, coisas para doar, coisas que perderam o sentido já na nossa vida, que estão sem uso. Então muitos livros foram ficando, né, pelo caminho, e ou por não terem sido lidos, ou pelos meus interesses terem mudado também. E eu perdi também uma boa quantidade de livros em uma mudança que foi roubada, mas alguns ficaram e outros chegaram. E arrumar os livros que a gente guardou ao longo dos anos é também rememorar a nossa história, né? Revisitar a nossa própria trajetória. E quero compartilhar com vocês um pouquinho assim dos temas, né, que marcaram a minha vida. Então, depois dos livros da coleção Vagalume, eu me interessei bastante pelos livros de aventuras históricas, de explorações, de expedições, a conquista do Polo Norte, a conquista do Polo Sul, a descoberta das nascentes do Nilo, do Amazonas, e histórias de grandes exploradores, né, que marcaram época e gerações. Essa pilha aqui é só sobre isso. Eu também gosto muito dos romances, assim, nunca fui muito de ler romance de histórias aleatórias, mas eu gosto dos romances baseados em histórias reais, romances de época principalmente. Essa pilha aqui é deles. A minha paixão pela natureza, ela vem muito da relação com as montanhas. Então tem uma pilha aqui só de livros sobre montanhas e expedições, né, grandes feitos de conquista de montanhas, gosto bastante. Também teve um período que eu li muitos livros sobre velejadores, histórias clássicas, a primeira volta ao mundo, de veleiro solo, os livros da Amir Klink, né, que eu acho incríveis, acho que tenho quase todos. Também depois que eu comecei a andar de bicicleta, aí me interessei muito pelas viagens feitas de bicicleta, então tem uma pilha de livros só sobre viagens de bike e outros esportes também, assim, envolvendo a questão da superação e das habilidades, né, de sobrevivência, esse aqui que chama Super-Humanos, né, assim, como as características das pessoas que conseguem realizar grandes feitos. Desde antes de eu começar a estudar os sítios naturais sagrados, eu já me interessava por livros envolvendo lugares lendários, lugares misteriosos. Meus interesses de viagem foram muito pautados por esse assunto também, então tenho uma rinca de livro aqui sobre isso. Na minha formação acadêmica e também pessoal, né, eu comecei a me interessar bastante por antropologia e aí a etnobiologia. Então tem livros que foram bem fundamentais assim no desenvolvimento desse gosto também, dessa paixão e dessa vocação para entender a relação entre cultura e natureza. Vários livros de pesquisadores renomados, né, que são a base conceitual e teórica desse campo também. Eu trabalho com áreas protegidas, então tenho bastante livros também sobre parques e sobre o contexto histórico da criação das áreas protegidas, livros sobre natureza e sobre lugares onde eu já morei, onde eu já trabalhei também, em diferentes parques nacionais. Adoro trilhas, então tenho alguns livros sobre trilhas, alguns livros sobre viagem
E aí os livros que são a minha base da formação sobre os sítios naturais sagrados e sobre os valores culturais da natureza. E a partir da minha imersão, né, nos sítios naturais sagrados, eu me interessei também por conhecer diferentes tradições religiosas, livros que são sobre conhecimentos espirituais, tanto antigos quanto atuais, e também sobre as plantas de poder. Tem uma pilha aqui só sobre esse assunto, né, sobre a ayahuasca e também outras plantas medicinais e plantas sagradas. E nessa mesma época eu fiz um mergulho também bastante aprofundado assim na questão de alimentação natural e também as práticas de jejum. Então tenho bastante livros sobre o assunto também, sobre nutrição saudável, alimentação natural e com receitas, mas principalmente explicando bem as bases de uma fisiologia mais saudável e harmoniosa com a natureza. Nesse processo de estudar os sítios naturais sagrados também, eu fui descobrindo que havia muito mais coisas na nossa história do que aquilo que eu havia aprendido no colégio, na minha formação acadêmica e aquilo que está na nossa historiografia oficial. Então, também fui buscando autores e entendimentos que levavam a abordagens diferenciadas da abordagem colonialista que a gente tem como predominante, né, na nossa forma de educação, principalmente, né, na minha época. Hoje já está um pouquinho diferente. E mais recentemente tenho uma série de livros relacionados com o tema da decolonialidade e também da contracolonialidade. Então, livros de autores quilombolas, de autores negros, de autores indígenas. Gosto muito de biografias também que contam a história de pessoas importantes nesse universo. E eu também gosto muito de psicologia, mas psicologia não tão convencional, né? Os autores que eu mais aprecio não são muito bem aceitos dentro do campo da psicologia clássica. Eu gosto da psicologia transpessoal, da psicologia junguiana e da interpretação também dos arquétipos, da interpretação dos níveis de consciência, da interpretação dos mitos e das histórias a partir de um olhar da psicologia. Adoro livros de viagem e depois de ler um monte de livros sobre viagens, de exploração de horizontes externos e de paisagens em diferentes lugares do mundo, me interessei também pelos livros que associam essas viagens a buscas por descobertas pessoais e pelo autoconhecimento. E aí uma série de livros também sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, que é um caminho constante, né, na nossa vida, então tem sempre coisas novas chegando. Hoje eu não compro mais tantos livros, eu leio bastante coisa pela internet, até pela questão de falta de espaço, né? Mas tem alguns assim que eu guardo com muito carinho, com muito cuidado, porque são parte fundamental da minha formação e de vez em quando eu gosto de reler. Tem alguns livros também com capítulos escritos por mim, publicados, e tem um aqui com um capítulo publicado pelo meu filho, um poema super bonitinho de quando ele estava na escola, acho que na 6ª série, que é uma graça. Tem também alguns livros relacionados com a questão mais voltada para o feminino e para o entendimento, né, do nosso desenvolvimento enquanto mulheres. E também alguns livros sobre a questão do masculino e da masculinidade saudável, tão importante quanto. Então essa aqui é a minha biblioteca física atual, com muitas coisas que marcaram a minha vida, né, muitos livros que foram importantes na minha trajetória, e pretendo gravar outros vídeos compartilhando sobre esses diferentes assuntos que fazem parte dos meus interesses e também das minhas aptidões, né, coisas que eu fui desenvolvendo e me aprofundando aí ao longo da vida. Então fica o convite para acompanhar, para conhecer. E também vou ficar bem feliz se você quiser compartilhar comigo os livros mais marcantes da sua história. Muito obrigada e até a próxima!